Aqui diz, no versículo anterior, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, injustiça, que é a diferença? Qual a diferença entre a injustiça e o pecado, né? A injustiça, irmãos, é o primeiro sinal de que vem o pecado. A injustiça pode ser, por exemplo, passou pela minha cabeça, certo? Pensar mal de um irmão que está do meu lado, nós servimos junto, eu não gostei do jeito que ele falou comigo, não gostei do jeito que ele serviu comigo, né? Passou por um pensamento mal na minha cabeça, isso é uma injustiça. Vocês entenderam? Então, assim, né, eu não verbalizei, eu não transformei isso em nenhum ato, mas eu passei a ter raiva dele. Eu passei a não gostar dele, certo? Irmãos, isso é uma injustiça, tá? Ou, né, pior ainda, seguir exemplo de Lúcifer. Eu estou aqui servindo com os irmãos, muito bem, eu estou sendo muito útil, o Senhor está né, graças ao Senhor pela circulação de vida, eu estou sendo muito útil, e de repente, o orgulho entra no meu coração como entrou em Lúcifer, né, achando que eu, né, sou o bom, eu sou melhor que os outros. E eu tenho, né, da mesma coisa que passou no coração de Lúcifer, os irmãos não me reconhecem. Os irmãos não acham que eu podia estar na frente, eu podia liderar uma coisa, eu preciso disso, daquilo. Irmãos, isso faz parte da injustiça. A gente precisa tratar com isso. Porque se você não tratar com isso, um dia aquilo vira um pecado e aquilo vira um monstro. Aquilo vai interromper a comunhão da vida e você não terá mais suprimento e você morre, né? Portanto, irmão, vamos tratar qualquer indício. Você vai dizer, então, mas será que eu vou estar sempre servindo no mesmo lugar, tal, né? Irmãos, eu comecei quando jovem, tá? Só para vocês entenderem, além de outros serviços, irmãos, eu ia limpar banheiro, fazer serviço de limpeza no local de reuniões, né? Hoje os locais de reuniões contratamos pessoas para limpar, mas naquele tempo, irmão, do meu tempo, nós mesmos limpávamos tudo. Nós não contratávamos ninguém, a gente fazia limpeza, fazia tudo. E eu fazia questão de limpar o banheiro, de lavar o banheiro, né? Então, irmãos, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Isso está em Mateus 25, né? Aquelas parábolas. Irmãos, eu sempre pensei que quando o Senhor voltar, eu sendo fiel no pouco, o Senhor vai me colocar no reino sobre muito. Mas, irmãos, esse é um princípio. Mesmo hoje na igreja, se eu for fiel no pouco, o Senhor vai, por causa da minha fidelidade, o Senhor tem como me colocar mais responsabilidades. Na igreja mesmo. Precisa esperar no reino vindouro. Os irmãos entenderam? Então, nós, irmãos, não fique preocupado com reconhecimento. Não fica preocupado em subir de cargo. Aliás, na igreja não tem cargo, certo? Então, não fica preocupado em ocupar posições mais importantes. Irmão, isso é com o Senhor, né? Ele é Deus, Ele coloca os membros do corpo de Cristo como lhe apraz. Então, se você for fiel no pouco, pode ter certeza que Ele vai te encarregando mais responsabilidade, né? Assim aconteceu com todos nós aqui, sabe? Então, eu não fiquei lavando banheiro até hoje, certo? O Senhor foi dando mais responsabilidade. Portanto, irmãos, não almeje, não ambicione posição, não ambicione, né, o espaço que Deus não te deu, certo? Vamos aprender só a ser fiel no pouco. Esse fiel no pouco, o Senhor poderá usar muito você, tá? Porque nós estamos aqui como membro do corpo de Cristo, é para servir. Nosso lema é servir e servir, tá? Sem né, o boi, né, que representa o servo, né, o boi que serve no campo nunca exigiu do seu dono, né, aumento de salário, né? Nunca exigiu do seu dono, né, umas férias,
né, prolongadas. Nunca exigiu. Ele só sabe trabalhar, servir ao seu Senhor. Por isso, nosso Senhor Jesus aqui na terra foi só um servo e nós seguimos o exemplo dele. Nós sabemos aqui é só servir. Não estamos aqui preocupados em recompensa aqui, nem com elogios, mas é servir ao Senhor. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, mas se aparecer qualquer indício de injustiça, tá? Porque injustiça ou pecado pode interromper a comunhão da vida. A pior coisa que pode acontecer com o ramo da videira é a seiva não passar mais por aquele ramo. E assim, um membro também, se interromper a circulação sanguínea e não passa mais por um determinado membro, esse membro vai entrar em processo de gangrena e vai necrosar, vai morrer. Então, por isso, irmãos, você vai dizer, mas eu não sou negativo, eu só estou passivo, eu sou tranquilo no meu canto, sabe? Não participo de nada, eu estou tranquilo, não sou negativo, não falei mal de ninguém. Mas só o fato de você não estar na circulação de vida, você está em perigo. Então, irmãos, vamos voltar rapidamente para a circulação de vida, receber a palavra da vida, receber a vida divina, irmãos, entrar na comunhão da vida e não permitir que qualquer pecado possa interromper a comunhão da vida. Essa é a preocupação de João ter escrito isso. Não só fazer de você um homem moral, um homem ético, um homem bonzinho. Não é essa a preocupação. A preocupação principal é manter você na comunhão da vida. Só que agora, capítulo 2 começa, se alguém pecar, quer dizer, nós não estamos imunes de pecar. A natureza pecaminosa ainda está em nós. Tá? Então, nós, sabe, se esporadicamente for vencido o pecado, eu passar a tratar, ofender um irmão, ou alguma coisa, certo? E o que acontece? Nós temos um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Só um advogado justo é que pode nos defender. Se esse advogado não for justo, como vai nos defender? Porque Deus é justo, tá? Então, graças a Deus, irmãos, se porventura nós somos vencidos pelo pecado, graças a Deus, lembre que você tem um advogado. Não precisa contratar nenhum advogado aqui na terra. Você já tem um advogado no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, advogado em grego é parakletos, que tem um significado de chamado para estar ao lado de alguém para ajudar, prestar auxílio legal diante de um juiz. Esse é o significado da palavra grega parakleto. Vou repetir, é alguém que foi chamado, tá, para estar ao lado de alguém para ajudar. Você pecou? Você errou? O que você tem que fazer para não interromper a comunhão da vida? Chama o advogado. Aliás, Deus já contratou para você esse advogado, Esse advogado vai ajudar você e vai prestar auxílio legal diante de um juiz. Nosso Deus, ele, além de tudo, ele é um juiz. Porque ele tem que ser um juiz, um reto juiz, para julgar todas as coisas, Então, você tem alguém que pode te ajudar. E a palavra consolador, consolar, tem esse sentido, de conselheiro, de intercessor. Vamos lá, João, na verdade nós já vimos, em Evangelho de João, capítulo 14, nós temos atuação desse paracleto, aparece como um consolador, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele dará
outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Enquanto Jesus esteve do lado dos discípulos, ele era o consolador dos discípulos. Em outras palavras, ele era o advogado junto ao Pai. Os discípulos, na sua ignorância, cometiam erros, não é isso? Mas graças a Deus, enquanto Jesus estava com eles, ele era o consolador, ele era o advogado, ele era o conselheiro, ele estava sempre do lado dos discípulos. Tanto é que ele disse em João 17, aqueles que o Pai me entregou, não é isso? Eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. Vocês se lembram? Então ele é aquele que nos defende, ele defende você. Só que ele teve que ir, teve que morrer para realizar a redenção por nós, Então, mas Jesus rogaria ao Pai, ele mandaria outro Consolador. E esse outro Consolador veio até nós, irmãos, como o Espírito da verdade e como o Paracletos, Capítulo 14 ainda, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem um Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Vocês sabem que quando você é chamado para depor, quando você é chamado para estar diante de um juiz ou de uma autoridade, sempre é bom estar ao lado de um advogado, não é isso? Você precisa saber como falar, não é isso? Você precisa saber como se apresentar. Então, graças ao Senhor, irmão, nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele vai estar sempre do nosso lado. Você sabia que você tem um advogado do seu lado, sempre? Está lutando por você, defendendo você, Senão você estaria perdido, Graças ao Senhor nós temos esse outro Consolador. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, esse outro Consolador, que foi enviado da parte do Pai, que é o próprio Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vai dar testemunho de Cristo, de Jesus, para nós, Então nós, graças ao Senhor, temos capítulo 16 também, versículo 7, temos esse Paracleto. 16, João 16, 7, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, era necessário o Senhor Jesus ir, porque senão ele poderia ser consolador, advogado, somente para aqueles poucos que estavam ali, Só que quando ele morrer e se tornar o Espírito e retornar como outro Consolador, o Espírito da verdade, ele hoje pode entrar em todo aquele que nele crê. E então ele está dentro de nós, É o Espírito da verdade que hoje está dentro de nós, que nos guiará, versículo 13, que nos guiará. Quando, porém, vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.